Bom, nesse exercício a gente vai controlar parametricamente a abertura de ambientes de uma sala em resposta à quantidade de looks dentro dela. Então, criaremos uma sala hipotética, separaremos ela em paredes, teto e piso e controlaremos as aberturas com um gene pool. Nós enviaremos para o Ecotect a geometria e o Ecotect irá calcular quantos looks em cada um desses pontos. E nós vamos trazer de volta as informações. Então nós vamos criar um arquivo novo, e dessa vez é importante que ele seja Large Object Meters, porque o Ecotect vai querer saber a escala correta. E nós vamos inserir um box. Então vou clicar duas vezes com o botão direito, pedir box, e eu vou criar um center box. Ele quer saber o centro, as dimensões em x, em y e em z. Então eu vou falar que pode ser um box de 12 por 15 por 4, por exemplo. Ótimo. Então eu preciso separar o que são as paredes, que vão receber as janelas, o teto e o piso. Então eu vou pegar esse box e desconstruí-lo. Vou pedir para ele deconstruct brep. E ele vai me dar uma lista de faces. Então eu preciso separar de acordo com os itens. Então eu vou usar um list item. Eu vou desligar a pré-visualização de tudo, menos do list item. E eu vou colocar as faces no list. Então eu estou vendo que por padrão o index é 0. Então ele me deu essa parede 0. Se eu der zoom, eu posso adicionar mais outputs. Então 0 mais 1 é outra parede, mais 2 é outra parede, mais 3 é outra parede. Então eu vou criar um surface com hexágono preto e colocar todas as paredes nele segurando Shift. E eu vou nomear ele como Surface Paredes. Então eu posso clicar com o botão direito e aqui nesse espaço Surface eu posso digitar Surface Paredes. Ótimo. Agora o próximo item é o piso. Então eu vou colocar 4 como Surface e vou nomeá-lo como Surface Piso. E por fim o último item, o 5, obviamente é a cobertura. É o teto. Surface Teto. Ótimo. Então a primeira coisa a fazer é gerar essas janelas parametricamente. Para tal, eu vou pedir para ele dar um scale em cada uma das paredes. O centro vai ser o centro de cada parede, então eu vou pedir um area, que vai me dar a área e o centroide. E então o factor, eu vou colocar um factor diferente para cada slider. Então eu posso usar um gene pool.
Então eu vou editar o gene pool, clico com o botão direito Edit. Vou falar que são 4 genes, porque são 4 paredes. Tem 2 casas decimais e vai de 0.01 até 0.99. 0.01 porque se for 0 o fator de scale ele não aceita, porque seria como deletar a geometria. E o máximo 0.99 porque se for 1 ele vai colocar uma parede em cima da outra. Ok. E esses são meus factors. E agora eu vou criar uma superfície com essas perfurações. Então eu vou usar um comando chamado Boundary Surface. Boundary Surface cria superfícies a partir de curvas fechadas. Então se eu colocar essas paredes aqui e esse scale aqui e desligar o preview do resto, eu vou ver que ele criou as superfícies a partir de curvas fechadas, e como eu tenho algumas curvas dentro de outras, ele considera que são perfurações. Ótimo. Então o próximo passo é enviar essas paredes com perfurações para o Ecotect. Então eu vou pedir para ele ligar o Ecotect. Eu crio um Ecolink. Ele pergunta execute, if true, Ecotect will start. Se true, o Ecotect vai iniciar. Então eu coloco um boolean toggle e falo true. Então eu vou minimizar o Ecotect, ou melhor, antes disso eu vou selecionar o meu weather file, no caso aqui Austrália, mas você pode pegar o seu próprio weather file. E eu vou exportar esse boundary surface para o Ecotect. Então eu vou usar um echo mesh export. Por que mesh export? Porque o Ecotect trabalha com meshes. Então eu preciso transformar esse boundary surface numa mesh. Eu vou usar um comando chamado brep mesh. Aliás, mesh brep. Então agora essas superfícies se tornaram meshes. Então, como todos os componentes do Gecko, a primeira input é execute, true or false. Então eu tenho que colocar um boolean toggle execute true. Então agora, quando eu colocar uma geometria, ele vai funcionar. Bom, o próximo input é qual é o objeto a ser exportado. Eu falo que é a mesh. Então se eu der um Alt Tab e olhar o Ecotect, eu já tenho a mesh aqui. Custom Scale não precisa, porque a gente já está na escala certa. Esse Model New é muito importante. Ele está perguntando, quando esse componente rodar, ele vai deletar todos os objetos que estão no Ecotect se tiver 0. Se tiver 1, só os objetos que estão selecionados no Ecotect. E se tiver 2, ele não deleta nada. Como essa aqui é a primeira geometria que vai para o Ecotect, eu peço 0 para ele deletar tudo. Os outros componentes não são tão importantes. Vocês podem ler sobre eles na documentação do Gecko. Ótimo. Então aqui eu tenho minhas paredes, mas eu não tenho teto ainda. Então eu vou colocar um outro echo mesh export. E agora, isso é importante. Para não ter que colocar vários boolean toggles e ficar true e false o tempo inteiro,
os componentes do Gecko tem esse output export done. Então, quando esse aqui terminar de exportar, o export done vai falar true. Então eu posso pegar a saída desse e colocar no execute desse. Por que o Gecko faz isso? Porque a ordem que você exporta é importante. Porque algumas coisas você vai deletar todo o modelo, como as primeiras paredes. Outras coisas você não vai querer deletar o anterior. Então, por exemplo, agora que eu vou dar o teto, não o piso, o teto, eu não quero deletar as paredes anteriores. Se eu conectar como está agora, ele vai rodar e vai deletar as paredes anteriores. Eu tenho que vir aqui no Model New e falar 2, delete nothing. Então eu coloco um parâmetro 2 e conecto no Model New. Então aqui ele está sem as paredes e com o teto. Se eu vier aqui nesse Boolean Toggle false, true, ele vai exportar as paredes e o teto e vai preservar ambos. Ok. Por fim, eu vou exportar o piso. E o piso vai ser aonde eu vou medir a quantidade de lux. Então eu vou subdividir o piso. Eu vou falar para ele divide domain ao quadrado. Vou colocar 5 e 5, por exemplo. 5 em U, 5 em V. E então eu vou falar para ele isotree. Então aqui eu tenho as minhas superfícies divididas. Agora é importante eu enviar o centro de cada superfície para ser a análise, para ser o ponto para analisar a quantidade de lux. Então eu vou pedir para ele area, e o area vai me dar o centroide. O que me importa é exportar esse centroide. Então eu não vou exportar uma mesh, eu vou exportar um ponto. Então eu tenho echo point export. Daí ele pergunta execute. Eu vou falar, vou usar o export done, que sai desse segundo echo mesh export para entrar no execute. Quais são os pontos? Eu vou falar que são os centroides. E por fim, model new. Eu vou falar para ele não deletar nada, então eu vou colocar um 2. Então agora se eu falar para ele aqui, nesse boolean do echo mesh export, false, true, eu posso ver que eu tenho meus pontos, eu tenho minhas paredes e eu tenho o teto. E toda vez que eu alterar algum parâmetro no Rhino, ele vai atualizar o modelo no EchoText. Então agora eu preciso falar para ele fazer a minha análise. Só deixa eu organizar melhor. Então eu vou criar um grupo aqui para o EchoLink, um grupo para as paredes, um grupo para o teto e um grupo para o piso e para os pontos, e um grupo para a sala. Então o próximo passo é fazer o EchoText analisar a performance. Então eu vou usar um comando chamado echo light cal, porque eu quero calcular a quantidade de luz dentro do ambiente. Então, antes de executar, ele vai perguntar, eu vou informar aonde eu quero medir a performance.
no grid que está no EcoText ou nos pontos. Como eu exportei esses pontos, eu vou falar que é nos pontos. Então, target, para ser pontos, eu coloco ponto. Depois ele me pergunta: que tipo de cálculo? Ele me dá a opção se forem no grid e se for nos pontos. Nos pontos, eu vou falar que é 0 para calcular em todos os pontos visíveis. Daí, o cálculo. Qual é o tipo de cálculo? Se é luz natural com 0, se é luz natural mais elétrica com 1, ou se é para comparar. Eu vou usar o 0 porque eu quero calcular a quantidade de luz natural. Eu estou medindo o tamanho da janela. Precisão, ou seja, o quão pesado vai ser para o computador, eu vou usar o padrão. O tipo de céu, eu vou usar o recomendado, que é o padrão. Quantidade de lux no céu. E por fim, o quão limpa ou não está a janela, eu vou usar tudo o padrão. Então, eu vou colocar o que sai dos pontos exportados, esse export done, para entrar no EcoLight Call. E agora ele vai demorar um pouco, porque se eu der Alt Tab, eu vou ver que ele está calculando. Demorou 8 segundos no meu caso. E agora eu preciso trazer de volta essas informações. Então eu vou usar um comando chamado echo object request. Eu estou perguntando para o EcoText informações, eu estou pedindo para ele informações. Então ele me pergunta rodar ou não. Eu vou usar o calculation done do EcoLight Call. Ele pergunta que tipo de informação eu quero trazer. Se for sobre Solar Access, é uma coisa. Abaixo mostra que se for sobre a quantidade de luz, se é o factor, se é lux ou sky component. Eu quero lux, então eu vou colocar aqui 2. E ele me pergunta quais são os pontos, quais são os objetos que eu quero trazer as informações. São os pontos que eu enviei. Então, aqui, os pontos que eu enviei, ele tem Object ID, que é a identificação de cada ponto. Ponto 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E aqui, ele pede o intervalo do índice. Ou seja, eu preciso falar que eu quero trazer do objeto 18 até o objeto 42. Então eu tenho que dar um domain aqui. E aqui eu tenho só os números. Então para ele pegar o menor valor e o maior valor e criar um domain, eu uso bounds. Então ele criou um domain de 18 a 42. Então aqui, interval indices, eu coloco esse domain. E agora ele está me trazendo o menor valor, o maior valor e cada um dos valores. E as cores. Então só um segundo. False, true. Ele vai rodar a análise e me dá os valores. E as cores. Então eu posso pedir para ele um custom preview. Falar para ele colorir as superfícies do isotrim de acordo com as cores do Object Request. Ou eu posso colorir os pontos de acordo com as cores do Object Request. E eu posso ver todos os valores, cada um deles. Então eu posso também colocar um text
tag com os valores em cada um dos pontos. Então eu pego aqui o centroid do area e dou aqui no location do text tag. Então agora eu tenho a quantidade em cada um dos pontos. Mas o mais interessante é que agora eu posso usar o Galápagos para otimizar de acordo com o que eu quero. Então eu posso pedir para ele pegar a média de looks, porque o Galápagos só funciona com um fitness. Então se eu desse uma lista de números ele não aceitaria, ele quer apenas um número. Então eu peço um average, que é a média. Eu dou os valores, ele me dá a média. E eu vou criar um Galápagos cujo fitness é o resultado da média e o genoma é esse gene pool com cada um dos valores. Nos dois exemplos eu usei o gene pool como variável para o Galápagos, mas eu poderia usar também qualquer slider. Se eu clicar duas vezes, falar que eu quero 4.500 looks como fitness, ligar o solver e pedir para ele analisar, ele vai começar a gerar diversas opções e analisar cada uma delas. Então vamos esperar alguns minutos. Então se eu olhar aqui no Ecotect, ele está recebendo as novas geometrias e analisando-as. Aqui ele gera a primeira geração e vai começar a aproximar as aberturas mais próximas do que é o otimizado.
Então, após algumas gerações, ele vai começar a encontrar as dimensões certas para as janelas. Quando você estiver satisfeito, pode clicar em Stop Solver e OK. Se você não conseguir o Stop Solver, é porque o Ecotect está rodando sem parar. Basta vir no Ecotect e apertar ESC algumas vezes, ou simplesmente fechar o Ecotect com Ctrl Alt Del e dar Stop Solver.